A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 16 e versículo de número 15 ao 21, que vai nos dizer assim: Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou-lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, que Sansão, ele confiou em quem não deveria confiar. E a gente observa que Dalila, ela era uma pessoa perseverante, ela era uma pessoa que persistia naquilo que ela queria. Deus está dizendo cuidado, cuidado com muita insistência, cuidado com pessoas que parecem ser boas. Porque Dalila, ela não mostrava para Sansão quem ela era. Ela dava sinais, mas Sansão estava cego, cego de paixão. Tem pessoas, irmãos, que ficam cegas diante de amizades, diante de paixões, e o Senhor está dizendo cuidado com a cegueira. Eu irei te mostrar a verdadeira face de Dalila. Se afaste. O que Sansão precisava fazer, irmãos, era se afastar de Dalila. Na verdade, era se afastar do pecado. Mas Sansão ficou todo o tempo brincando com coisa séria. Com o que é sério não se brinca. Não se brinca com pecado, não se brinca com carne, não se brinca com desejos. Arabacantaraia, rasturiandaraia. Você é um homem e você é uma mulher. Você é uma pessoa que busca a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, mas você não é uma pessoa que não tem pecado nenhum. Você peca, você é um ser humano. Você é falho, você é imperfeito, você é pecador. Por isso que Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que parece que não vai te derrubar, que parece que não vai te destruir. Sansão poderia observar os sinais de Dalila. Durante 3 vezes, Dalila tentou saber qual era a força de Sansão, mas Sansão não lhe abriu o coração. Sansão não falou a verdade. E a Bíblia diz que ela estava procurando uma oportunidade para entregar Sansão nas mãos dos filisteus. Tem pessoas, irmãos, que não são verdadeiras. Tem pessoas que não têm o mesmo apreço que você tem, e por isso Deus está dizendo: eu vou começar a mostrar quem é Dalila. De maneira nítida e notória, Deus vai mostrar a você quem é quem. Não escolha apostar em pessoas que Deus já mandou você tirar da sua vida. Não escolha fazer alianças que Deus já reprovou da sua história. Dalila não era uma mulher para estar com Sansão. Mas Sansão já vinha brincando com o pecado há muito tempo. Sansão era nazireu, separado para Deus. Ele era separado para os direcionamentos de Deus. Não era para ele estar brincando com o pecado. Não é porque nós servimos a Deus que a gente tem que estar brincando com fogo, irmãos. É que a gente tem que estar brincando com aquilo que a nossa carne pode cair. Você vai observar na história de Jesus
Quando ele passou pela tentação, ele não brincou com a tentação. Ele não brincou com o diabo. Não brinque com o inimigo, porque ele não brinca de ser quem ele é, irmãos. Tem muita gente que brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. O inimigo não brinca de ser inimigo. A tentação não brinca de ser tentação, não, irmãos. O pecado não brinca de ser pecado. Jesus passou pela tentação e foi aprovado sem brincar com aquilo, sabendo que era necessário renunciar. E nós, irmãos, que não somos perfeitos, porque Jesus era perfeito, 100% homem e 100% Deus. Mesmo assim, ele não brincou com o pecado, ele não brincou com a tentação. Por que a gente vai brincar? Você vai observar também que José, ele não brincou ao ser tentado com a mulher de Potifar, ele fugiu. Tem situações, irmãos, que é melhor a gente fugir. Tem situações, irmãos, que é melhor a gente sair do que permanecer naqueles lugares e a destruição chegar. Sansão teve a sua força retirada de si, o Espírito do Senhor saiu dele, sabe por quê, irmãos? Porque ele brincou com o que era sério. Porque o pecado estava ali todos os dias na vida de Sansão. Comece a perguntar para Deus o que é que ele não quer na sua vida, quem é que ele não quer na sua história. Porque ele mesmo vai te revelar. Ele mesmo vai te mostrar. Você vai observar que Dalila, ela deu sinais. De uma forma que ela começou a importunar todos os dias a Sansão. E molestando a ele, poderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele não suportou aquela insistência dela, ele acabou abrindo o segredo. Tem um ditado que é mundano que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é, por isso que você não pode brincar com o pecado. É por isso que você tem que fugir da aparência do mal. Não, irmã, mas eu sou crente. Eu posso sim dar uma carona à irmã da igreja que não tem nada. Eu sou homem, sou casado, mas eu posso dar uma carona pra ela. Não tem problema nenhum. Eu posso parar pra conversar com ela se o esposo dela está presente. Não tem problema nenhum. Eu já tô lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ei! Você é carne. Ah, irmã, eu posso sim parar para conversar com alguns colegas de trabalho, porque eu sou casada, sou uma mulher de Deus. Meu irmão e minha irmã, vigie. Vigie, porque o inimigo não brinca de ser quem ele é. Que possamos ter vigilância. Ah, irmã, eu posso sim ter uma amizade com alguém da igreja, porque ela é uma pessoa de Deus e eu posso botar dentro da minha casa e posso confiar. Cuidado. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vê o exterior, mas não sabe o que tem por dentro. Tem muita Dalila por aí, irmãos. Tem muito joio por aí. Tem muita gente ruim e perversa por aí. E o diabo, ele fica procurando brechas. Muitas vezes é melhor a gente fugir da aparência do mal, irmãos. E as pessoas terem a gente como bobo do que a gente ficar ali para mostrar algo para alguém e cair em tentação. É tanto que na oração do Pai Nosso vai nos dizer assim no final: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o Senhor está querendo livrar pessoas aqui de tentação, que não é pouca, é grande. É tentação grande mesmo para lhe derrubar. Para tirar você do foco. Um tomate podre, irmãos, dentro de um cesto, onde tem vários tomates, todos bons, ele vai acabar estragando os outros tomates, não é assim? Assim é uma amizade que não presta. Assim é uma pessoa que não serve a Deus, ou que diz que serve a Deus, mas não serve verdadeiramente. Aí você começa a andar com ela, e as más conversações começam a corromper os bons costumes. É assim, irmãos. É por isso que tem muita gente que cai porque não vigia. E o Senhor está dizendo: vigiai. Sansão não vigiou. Sansão brincava direto com o pecado, irmãos. Sansão desagradava a Deus direto, como se nada fosse acontecer. Mas chegou um momento em que ele passou por uma grande dor. Deus quer poupar pessoas aqui de dores. Cuidado. Vigie, fuja da aparência do mal, clame ao Senhor e peça ajuda a Ele. Mas cuidado para não cair em tentação. Declare comigo: eu vou ter cuidado e vou vigiar para não cair em tentação. Eu vou ter cuidado e vou vigiar para não cair em tentação. O Senhor já não estava mais com ele. Que coisa triste é quando o homem não tem mais o Senhor com ele. Quando a mulher já não tem mais o Senhor com ela. Lembra de Saul? Aconteceu a mesma coisa com Saul. Saul já não tinha mais a presença do Senhor. Não adianta o homem e a mulher ter ouro, ter prata, se não tiver a presença, irmãos.
E muitas vezes a gente vai fazendo uma coisa aqui, outra ali, sem perceber. Vai afastando a presença do Espírito Santo. Mas hoje o Senhor te chama a atenção. Hoje o Senhor te convida a pensar nesta palavra. A meditar nela e a colocar ela na tábua do seu coração, pedindo ao Senhor que Ele te livre de todo mal. Pedindo ao Senhor que Ele não deixe você cair em tentação. Sansão confiou em quem não era para confiar. E ele contou o segredo para quem não era para contar. Às vezes você diz assim, não, é só uma amizade, eu não saio com ela, não converso com ela, assim, fora de trabalho, é só lá dentro. Mas é lá, meu irmão e minha irmã, que começa a ervazinha, ó, a ser plantada pelo inimigo. É em um oi, é em um bom dia. Eu não tô falando que você não vai falar com ninguém, não, irmãos. Mas essa palavra tem direção específica. Quando você vê que tem alguma coisa te incomodando, quando você observar que tem alguma coisa errada, se afaste. Sansão observou, irmãos, ele viu que tinha alguma coisa errada. Versículo de número 15, ó lá as palavras de Dalila. Então ela lhe disse, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Ela 3 vezes, irmãos, mostrou quem era ela para Sansão, mas ele estava cego. Muitas vezes, Deus vai nos mostrar onde está a tentação, onde está o perigo, e cabe a gente vigiar. Por que ele não teve vigilância? Porque brincava com o pecado direto. Aí achou que seria mais uma vez que ele conseguiria brincar com o pecado e que ia dar certo. Declare comigo, eu não vou brincar com o pecado, eu vou vigiar. Eu não vou brincar com o pecado, eu vou vigiar. Você vai ver aqui no versículo de número 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia, ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão não sabia, mas o Senhor já não estava mais com ele. Ele achou que seria mais uma vez que ele brincaria com o pecado e ia dar certo. É por isso, irmãos, que a gente tem que vigiar. Porque Sansão sofreu horrivelmente. E a coisa mais difícil aqui que a gente observa para Sansão foi não ter a presença de Deus com ele. Porque ele observou que acabou ali. O Senhor está dizendo, não abra mão da minha presença por pratos que o inimigo bota no teu caminho. Porque o inimigo vem sutil, começa com a mensagem de bom dia. Daqui a pouco já começa te elogiando. Daqui a pouco já diz que vamos tomar um sorvete, já começa a chamar para sair, começa sutil, irmãos. Que o Senhor nos mostre quem é Dalila. Que o Senhor nos mostre quem são as tentações do inimigo, seja onde for, em relacionamentos entre homem e mulher, ou até mesmo meu irmão e minha irmã, em amizades, em alianças. Que o Senhor nos mostre a verdade. Que Ele não deixe ninguém se aproximar da gente que venha nos afastar do nosso Deus. Dalila afastou Sansão de Deus. E Sansão, ele consentiu. Por quê? Porque Sansão estava acostumado a brincar com o pecado, irmãos. Não tem como brincar com fogo e não se queimar. Não tem como brincar com o pecado e não cair em tentação. Se brincou com o pecado, certamente cairá em tentação. É por isso que Deus, ele fala com você de maneira tão clara. Ele nos alerta dizendo, vigiem. Vigiem, porque o diabo não vai querer derrubar quem está caído. O diabo não vai lutar contra quem faz a vontade dele, não, porque um reino dividido não subsiste. O diabo vai lutar contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. O diabo vai lutar contra aqueles que Deus tem um propósito, e Deus tem um propósito na sua vida. E Deus tem um propósito no seu casamento. E Deus tem um propósito no seu ministério. Quantos ministérios, quantos lares, quantas famílias destruídas por falta de vigilância. Porque tem muita gente que acha que porque é cristão, é uma pessoa que não tem pecado e que nunca vai pecar. Irmãos, nós somos carne. Nós estamos em um corpo corruptível e é por isso que a gente tem que vigiar. É por isso que a gente tem que ter vigilância. Porque a carne, ela é fraca. O próprio Jesus disse isso. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, irmãos. E ele bem sabe do que ele estava falando. Ele bem sabia ali, ó, o que a carne era capaz. E o Senhor está dizendo, não brinque com o pecado. Declare comigo, eu não vou brincar com o pecado.
mas eu vou orar e Deus vai me ajudar a ter libertação. Eu não vou brincar com o pecado, mas eu vou orar e Deus vai me ajudar a ter libertação. Porque nós lutamos diariamente, irmãos, contra a nossa carne. Porque muitas vezes o desejo vai vir da carne mesmo. Porque nós estamos em um corpo corruptível. E é por isso que Deus diz para você, vigie. E é por isso que Deus diz para você de maneira clara, através dessa palavra. Seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa que está atento, que está sensível aos direcionamentos do Espírito Santo e que foge da aparência do mal. É melhor você fugir da aparência do mal do que você brincar com o mal. Porque quem brinca com fogo se queima. Quem brinca com pecado, irmão, certamente cairá. Sansão brincou muito com o pecado. Sansão brincou muito com a carne. E por isso ele caiu de maneira terrível. Versículo de número 21. Então os filisteus pegaram nele, vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho do cárcere. Você vai observar que foi uma situação muito humilhante que Sansão veio a passar. Por quê? Por causa do pecado. Isso aqui, irmãos, é a consequência do pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar certamente colherá. Havia um plantio ruim na história de Sansão e também haveria uma colheita ruim. Teve os olhos vazados, que sofrimento, irmãos. Ficou ali na humilhação, sendo zombado pelos filisteus. Filisteu esses que Deus levantou Sansão para que Sansão pudesse destruí-los. Mas Sansão, irmãos, não aproveitou a oportunidade e ficou brincando com o pecado. Não perca oportunidades que Deus está lhe dando. Não perca oportunidades que os céus está lhe entregando. Não brinque com o pecado. Mas diga não à sua carne. Diga não a alianças que Deus reprova. Que você vai ver nitidamente o Senhor trabalhando na sua vida e trazendo livramento para a sua história. E outra coisa, se você não consegue sozinho e não consegue sozinha, peça ajuda ao Espírito Santo. Diga para Deus quais são as tentações que estão no teu caminho. Declare comigo, eu vou orar. E Deus vai me ajudar a me livrar dessas tentações que estão no meu caminho. Eu vou orar e Deus vai me ajudar a me livrar dessas tentações que estão no meu caminho. Ore ao Senhor, porque o próprio Deus, ele vai te ajudar. O próprio Deus vai te auxiliar e vai te dar força para que você seja aprovado depois dessa tentação. Sansão caiu, mas eu tenho certeza que se você ouvir a voz do Senhor, você não cairá. O próprio Deus vai te ajudar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada por falar de maneira tão clara, nos mostrando, Pai, que nem todos aqueles que estão ao nosso redor querendo se aproximar vêm do Senhor. Tem pessoas, Pai, que querem descobrir os nossos segredos. Tem pessoas que estão sendo minadas pelo inimigo para destruir os projetos do Senhor na nossa vida. E eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor abra os nossos olhos. Não deixe que a gente venha cair em tentação como Sansão, Pai. Não deixe, meu Pai, que pessoas aqui caiam em pecado, mas que o teu Espírito Santo alerte, que o teu Espírito Santo mostre, revele, meu Deus, e entregue vigilância também. Ajuda-nos, Senhor, a lutarmos contra a nossa carne, que muitas vezes é a nossa pior inimiga. Nos ajuda, meu Deus, porque muitas vezes estamos, meu Pai, lutando contra tantas outras coisas, esquecemos de lutar contra os nossos próprios desejos, contra a nossa própria carne que é corruptível. Nos ajude, Jesus, nos ajude. Seja o nosso auxílio, Pai, que a gente possa aprender com o Senhor Jesus, que passou pela tentação, mas foi aprovado, como José, que passou pela tentação, mas foi aprovado, que a gente não tome o exemplo de Sansão, Pai, porque o final foi terrível, foi de morte, foi de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, que poderia ser poupado se Sansão não brincasse com aquilo que é sério. Ah, Senhor, dá vigilância para que os teus filhos não brinquem com aquilo que é sério, para que eles não brinquem com o pecado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor.
Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor venha manifestar, Pai, de maneira miraculosa, extraordinária e sobrenatural na vida dos teus filhos, Pai, grandes milagres. Que eles tenham testemunho para contar e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Jesus. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, vigie. Cuidado com algumas tentações, cuidado com alianças, cuidado com aquilo que já vem dando sinais de que não vai dar certo, mas você tem insistido. É tempo de vigiar. Por falta de vigilância, Sansão foi destruído. O Senhor está dizendo para você, vigie, para que terríveis coisas não venham a acontecer, porque é tudo, irmãos, que o homem plantar, ele certamente colherá. O nosso plantio seja bom, para que a gente possa ter uma boa colheita. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.